Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Nós sabemos que a igreja de Antioquia estava feliz, eles estavam em Antioquia, né? Eles estavam lá, tinham voltado de Jerusalém, e ao ler a carta do concílio, que foi o resultado daquela reunião dos apóstolos, dos anciãos da igreja, a igreja se alegrou muito e era como se estivessem segurando, tivessem prendido Silas e Judas aqui, porque essa dupla fazia parte da igreja em Jerusalém. Então, os irmãos ali da igreja, toda a congregação, ficaram muito apegados aos dois e não estavam deixando que os dois partissem. E eles faziam o que ali naquela cidade? Está falando que eles exortavam e confirmavam a fé das pessoas. Exortar e confirmar, ou seja, um ministério de ensino, um ministério de ficar junto, um ministério de acompanhar as pessoas. A gente vai ver mais embaixo essa mesma dinâmica aqui. O que os dois falavam basicamente, que você pode perceber? Olha, permaneçam na fé, permaneçam firmes, não se deixem ser seduzidos pelo pecado, porque aquelas pessoas viviam numa cidade grande. Imagina que uma cidade, por si só, já seja tentador para qualquer pessoa, ainda mais uma cidade como Antioquia. Então, os dois deveriam estar ali, junto daquelas pessoas, falando dos perigos que elas corriam na fé, do perigo que elas tinham de repente, ser enganadas, não somente por incrédulos, mas por falsos irmãos, como já tinha acontecido anteriormente, né? Então, eles exortavam e confirmavam a fé na palavra de Deus, né? As palavras benditas que haviam sido pregadas. Olha, vocês precisam permanecer nessas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Ou seja, eles estavam presos, né? Agora que eles soltaram. Interessante, né? Então, chegou um momento que eles já não conseguiam mais segurar. Às vezes a gente faz isso com as pessoas que a gente gosta muito, né? Quando elas vão nos visitar em casa, na igreja, elas começam a mostrar a vontade de ir embora e a gente, não vai não, tá cedo, não vai agora não é? Mineiro faz muito isso, é difícil você sair da casa do mineiro. E às vezes você fica assim, eu preciso ir embora, meu Deus, me ajuda, não é? Você já ficou numa casa assim? Me ajuda a sair daqui, porque a pessoa não deixa você ir. Ela é tão hospitaleira que ela vai ao extremo. Ela oferece o cafezinho, um bolo, ela pega pela mão, bota você sentar de novo no sofá e começa outra conversa. E aí... Então, era isso que estava acontecendo com os dois. A igreja gostou tanto da companhia deles que como se tivesse feito assim, um cativeiro aprovado, né? Os dois estavam presos ali. Mas chegou um momento que eles não tinham mais como segurar e eles falaram, né? Então, nós vamos deixar vocês voltar e vocês vão voltar em paz para os apóstolos. Ou seja, voltar em paz é uma consideração afetuosa para com a pessoa. Você não está muito feliz dela ir embora, mas você vai deixar ela embora bem. Então tá bom. Você vai, mas volta, em outras palavras, né? Você vai, mas volta, né? Você deixa a pessoa aí satisfeita. O 34 diz, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Lembrando que era Judas e Silas. Então, os dois que deveriam voltar, porque os dois que vieram. Mas Silas resolve ficar, né? Ele deve ter visto a necessidade da igreja, já que Jerusalém, como a sede da igreja primitiva, a igreja mãe ali naquele tempo, tinha muita gente, muitos ajudantes, cooperadores da obra. Silas deve ter pensado, eu vou ficar por mais um tempo aqui, vou ajudar, porque afinal Antioquia da Síria é um trabalho muito grande e só tinha Paulo e Barnabé, né?
E o 35 fala: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aí é onde eu falei para vocês que tem a continuação do exortar e confirmar. Aqui eles estavam ensinando e pregando, ou seja, nós temos aqui 4 verbos que devem fazer parte também do nosso ministério. Os 2 primeiros, exortar e confirmar. Os 2, agora do 35, ensinar e pregar. Então você percebe que há uma diferença entre aqueles que servem na obra de Deus por emprego e aqueles que servem por vocação. Porque quem serve por vocação vai ter o maior prazer em discipular, porque isso aqui vai além de você fazer um movimento e trazer as pessoas à fé, porque quando você traz gente nova e ministra cura, libertação, aquelas pessoas reconhecem que Jesus é o Senhor, elas entregam as suas vidas, mas é um início de jornada. Como é que vai ser a continuação daquele processo? Elas precisam de apoio para continuar na fé. E aí é essa parte que dá trabalho. Nós estamos hoje no tempo, vocês devem ter percebido isso, por causa do advento da internet, nós temos muitos pregadores, digamos assim, mas poucos cuidadores de ovelhas. Por isso que o Senhor Jesus fala lá em Mateus que nós temos que orar por mais trabalhadores. Ele não fala para a gente orar por mais ovelhas, porque as ovelhas vão vir, as ovelhas, está escrito que é Ele que manda, não é? Mas e quando faltam os trabalhadores e quando faltam os pastores? Porque só pastor cuida de ovelhas. Uma pessoa que está na obra de Deus apenas por preenchendo um cargo de trabalho, uma ocupação, ela não tinha mais nada para fazer, ou porque ela achou muito bonito fazer a obra de Deus, fazer um trabalho social e ela se aventura pela obra, ela não vai conseguir ter essa disposição para pastorear. Quando Jesus fala, orai por ceifeiros, por trabalhadores, né, dependendo da versão, ele está falando, a obra precisa de pastores, porque a obra precisa de quem ensine, de quem pregue, quem confirme a fé das pessoas. Aqueles que fazem o trabalho, a internet é boa, leva a palavra, né? Não estou falando que a internet seja ruim, não. Mas os pregadores só de internet, eles não fazem o trabalho do dia a dia. O trabalho de tirar o carrapicho, o trabalho de ligar a perninha da ovelha que quebrou, de buscar a ovelha que está perdida. Esse trabalho de só pregar é o menor de todos os trabalhos. Nós estamos no dia a dia da igreja e nós sabemos, por exemplo, uma reunião, maravilhoso, você participa de um culto maravilhoso, mas o culto acaba em 1h30. E todos os atendimentos que a gente faz para que uma pessoa se decida realmente pela fé, se veja como, não é que nós venhamos convencer, mas são os argumentos da fé, da palavra de Deus que são usados, que levam uma pessoa a entender que ela precisa de arrependimento. Às vezes vão 5, 10 atendimentos com uma única pessoa. Nós temos casos aqui em Chelas, você deve ter casos na sua igreja, de você estar 2 anos, 3 anos atendendo a mesma pessoa. Esse é o trabalho do pastor, né? Então, é difícil, mas muita gente hoje só quer o trabalho fácil de repente pregar. Mas e o de ensinar? O de discipular? Discipular é o mesmo que você trabalhar para que Jesus seja formado naquela pessoa. É querer que o Jesus que você tem esteja dentro da outra também. E isso é um processo. É como a gestação. Não tem nenhuma criança que consegue nascer perfeita, saudável de 3, 4 meses. Ela precisa de uma gestação de 9 meses, não é assim? Então, há um tempo, há um processo para que as pessoas sejam formadas. E nesse processo, o discipulado é importantíssimo. Quando
nós damos atenção ao discipulado, nós estamos fazendo o mesmo que o Senhor Jesus fez. Nós estamos seguindo o modelo dele de evangelho, de levar as boas novas. No modelo humano, não existe tempo para se perder com essas pessoas, principalmente nos nossos dias, que ninguém disponibiliza tempo para atendimento de graça, não é? Ninguém está ali disponível para ficar ouvindo, para tirar dúvidas, para orar. Se preciso for orar 5, 10 vezes, 20 vezes pelo mesmo problema. As pessoas não têm disponibilidade para isso. E hoje o que mais você encontra são pessoas pedindo ajuda. A senhora pode me atender? A senhora, eu recebo 1 milhão de perguntas dessa. 1 milhão, modo de dizer, claro que não é, mas assim, centenas de pedidos de ajuda. A senhora poderia falar comigo ao telefone? Porque as pessoas já leram alguma coisa, uma publicação, mas a publicação não foi suficiente. Aqui no caso, Paulo e Barnabé estavam pregando para as pessoas, falando de Jesus, mas não era suficiente, tinha que ensinar, tinha que ficar junto, tinha que acompanhar. Então, vocação é bem diferente de emprego, né? A obra de Deus não é uma agência de trabalho. Nós não estamos buscando pessoas que venham integrar a obra por algum interesse pessoal. A obra de Deus deve ser feita por vocação, porque quem tem vocação vai conseguir ensinar, pregar, vai conseguir exortar, vai conseguir fazer o trabalho que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, com o povo, com os 70. Ele começou com 12, depois ele passou para 70, depois ele já estava com 500 pessoas na sua ascensão, que eram os seus discípulos. Aqueles eram salvos, né? O 36 fala: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Como é bonito isso aqui, né? Para ver como estão. Eles não precisavam, eles já tinham feito, digamos assim, a sua parte. Ele já tinha pregado, ele já tinha fundado a igreja, já tinha quem estava cuidando da igreja, mas o coração de pastor de Paulo, porque a iniciativa é dele aqui, né? Você vê aqui, disse Paulo a Barnabé. Havia sobre ele essa preocupação com as igrejas, e ele chega a falar isso numa das suas cartas, né? Que pesava sobre ele a preocupação constante com o rebanho, com as igrejas. E você vê isso aqui, nítido. Vamos voltar, né? Vamos para as cidades, vamos retornar às cidades onde nós levamos a palavra, que nós anunciamos aqui a palavra, e vamos ver como as pessoas estão. Que diligência para com o trabalho. Às vezes é preciso falar com o obreiro, falar com o pastor, perguntar: e aquela pessoa, e aquela senhora, e aquele senhor, e aquele jovem? Porque não há, por iniciativa própria, esse desejo, não é uma curiosidade de saber só como está a vida das pessoas, né? Porque essa curiosidade pode ser satisfeita lá nas redes sociais. Você pode ir na rede social da pessoa e ver um recorte da vida dela, porque a rede social oferece um recorte da vida. Mas Paulo não está querendo ver um recorte. Ele não está querendo ver uma parte da vida daquelas pessoas. Ele quer ver realmente como aquelas pessoas estão vivendo. Se elas estão realmente na fé, se elas estão firmes, se elas estão passando por algum problema, se elas têm alguma dúvida. E aí você vê que o discipulado não é só trazer as pessoas para perto. Quando eu falei do modelo de Jesus de discipular, você percebe um Deus de carne e osso que senta com os seus discípulos, que come com os seus discípulos, que partilha o pão, a Santa Ceia, a maior cerimônia, o maior sacramento, digamos assim, que a gente tem na igreja hoje,
surgiu da simples atitude do Senhor Jesus pegar o pão e falar: eu vou partir esse pão com vocês. Ou seja, eu vou partilhar o meu pão com vocês. E discipulado é isso. É você todos os dias estar disposta a partilhar o seu pão com alguém. Não importa quem seja essa pessoa. Pode ser uma pessoa que não conhece nada a respeito de Deus, como pode ser alguém do seu trabalho que está caminhando com Jesus de repente, mas tem uma fé diferente da sua, não é nem da sua igreja, né? Nós temos obreiros que muitas vezes são os verdadeiros pastores de colegas de trabalho, de colegas de escola, porque aquelas pessoas não têm no seu pastor o amparo que precisam. E aí o obreiro é o pastor, o colega é o pastor dela. Essas pessoas estão dividindo o seu pão, aquilo que elas recebem de Deus. Quando você vê o bispo indo para as redes sociais todos os dias pela manhã, ele está fazendo o quê? Ele quer partilhar o pão dele. Ele está ali falando. Muitas vezes, a maioria das pessoas que eu vejo que participam são pessoas da igreja e que você poderia pensar assim: poxa, mas as pessoas da igreja já têm os cultos, já têm os livros, já têm a Bíblia. Mas ainda assim, quando você vai ler os comentários, você percebe o quê? Bispo, eu estou desesperado, estou enfrentando um problema tão grande. Olha, aconteceu isso comigo hoje. Aquelas pessoas precisavam daquela palavra. Então, aquele partir do pão, naquele momento, foi crucial para a permanência dela na fé. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós deixamos de partir o nosso pão em algum momento. Nós tomamos a atitude de partir quando nos é conveniente. Paulo aqui toma a atitude diligente. Nós vamos voltar. Poxa, mas não estava tão legal ali? Ele já não estava servindo a Deus em Antioquia? Precisava do sacrifício de voltar em todas as outras igrejas que ele já havia pregado? Então, discipulado exige sacrifício. Discipulado exige muito da gente. Por isso que é um trabalho complicado de se fazer. Porque exige renúncia de um tempo que muitas vezes você não consegue estipular. Porque às vezes a gente fala assim: eu vou estar na igreja só naquele tempo. Eu posso estar ali, eu posso limpar a igreja nesse horário, ou eu posso trabalhar nessa reunião. O discipulado não tem dia nem hora marcado. O discipulado pode acontecer a qualquer momento. Você tem que estar disponível, porque você não sabe a hora que a pessoa vai precisar. O momento que o Espírito Santo vai te chamar para oferecer esse pão, esse partilhar do pão, né? Então, é um trabalho muito, que exige muito diligente. O 37 fala: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Agora a gente vai entrar numa área delicada. Vamos pensar aqui, quem foi Barnabé? Quem era Barnabé? Vamos nos lembrar aqui. Nós tivemos o primeiro, embora Barnabé esteja, segundo a tradição, entre os 70 discípulos, né, aqueles 70 da época de Jesus, a tradição, a gente não sabe se isso é verdade. Mas nós temos a menção de Barnabé a partir do capítulo 4 de Atos. E ele é aquele homem que, abnegado, que renuncia a sua propriedade, vende, coloca aos pés dos apóstolos para a pregação do evangelho, para sustento das pessoas que estão ali passando dificuldades. Ele é um homem que teve o seu nome mudado pelos apóstolos, porque ele, de José, passou para Barnabé por ser o filho da consolação. Ele tinha tantas palavras de encorajamento, de amor, de força para as pessoas, que ele teve o câmbio do seu nome. Ele é aquele homem também que ergue a mão para Paulo quando ninguém acredita nele, lembra? Que ele chega lá em Jerusalém e os apóstolos acham que ele é uma fraude. Tipo assim, ninguém confia em Paulo, acha que ele não se converteu coisa nenhuma, que ele está enganando. E Barnabé acredita nele, o toma pela mão e o leva até os apóstolos. Ele é esse homem que participa com Paulo da primeira viagem missionária, ou seja, vive os maiores desafios
Até então, ninguém tinha feito uma viagem missionária. Ninguém. Eles foram pioneiros. Viagem assim, de enfrentar um navio, enfrentar terras distantes, desconhecidas. Você vê Pedro viajando, mas ele está viajando ali dentro do conhecido, ele está dentro de Israel, ele está indo para regiões que antes ele e as pessoas que estavam com ele já conheciam, mas Paulo e Barnabé não. Os dois tiveram fé para viver um desafio totalmente diferente. Eles estavam em Antioquia, em oração, juntos ali com a igreja, e o Espírito Santo fala: separa Paulo e Barnabé para mim, né? Mas agora vai entrar uma situação muito diferente, porque esses dois que dispensam apresentações, eu só relembrei um pouquinho sobre quem era Barnabé, mas não preciso relembrar quem é Paulo, vocês sabem quem é Paulo, né? Mas nós estamos falando de duas figuras importantes da igreja, de duas pessoas que têm testemunho na igreja. E aí você pensa assim: não, eu não estou lendo isso aqui. Esse trecho da Bíblia, para mim, esses versículos que virão a seguir para mim, são os mais, digamos assim, os mais difíceis de entender. Não de entender no sentido intelectual, eu entendo o que aconteceu aqui, mas de compreender, de assimilar que uma coisa tão pequena foi a causa da separação de dois vultos do Evangelho. Nós não estamos falando de duas pessoas imaturas, de duas pessoas que acabaram de conhecer o Senhor Jesus, ou de duas pessoas problemáticas. Nós não temos aqui um histórico de problema de Barnabé, muito pelo contrário. Nós não temos um histórico de problema de Paulo depois de convertido. A única coisa na biografia de Paulo, para mim, de negativa até então, de tudo que a gente medita, é isso aqui, não tem mais nada. E por que é que tem isso? Por que Lucas, o Espírito Santo, moveu as mãos do escritor, né, do narrador aqui dessa história, de forma tão precisa para pontuar isso? Porque Lucas é o amigo de Paulo, é o amado companheiro de Paulo. Ele poderia ter poupado Paulo disso, não é? Não vou colocar que teve uma briga tão grande assim, né? Muito pelo contrário, ele não poupa, ele coloca no versículo a seguir que eles tiveram, vou ver aqui, eles tiveram tal contenda, olha só, e tal contenda houve entre eles que se apartaram, ou seja, a coisa foi séria. Lucas quer deixar bem claro que a briga foi feia. E por que a Bíblia não poupa as falhas dos grandes vultos bíblicos, digamos, os heróis da fé? Por que a Bíblia faz questão de mencionar? Para mostrar que todos eles são humanos. Às vezes nós temos a tendência, né, de ler e de pensar assim: mas Paulo é Paulo. Paulo é Paulo, né? Elias, Jeremias, Moisés. Mas todos eles têm pés de barro, todos eles são humanos. Quando nós lemos a história lá de Moisés já caminhando com o povo pelo deserto há tantos anos, ele estava ali, ele já tinha sido preparado por Deus 40 anos no deserto, voltou ao Egito para libertar o povo, caminha com esse povo, viu todos os milagres, ele subia ao monte e Deus falava com ele face a face, mas de repente ele tem um momento de ira e ele golpeia a rocha. O que é aquilo? Não é? Você não se assusta? E não teve desculpa. Deus não deixou entrar, não teve justificativa. Tipo, eu te perdoo, mas isso não vai passar. Vai vir a consequência. Você não entra na terra prometida e, tipo assim, não me fale mais nisso. Deus acaba com a conversa aí. Não me fale mais nisso. Né? Mas por quê? Porque ele não santificou o nome do Senhor naquele momento.
E aí você vê Paulo cometendo também uma atitude aqui, e você fala assim, mas a falha estava em quem? Em Paulo ou em Barnabé? A falha estava nos dois, né? E o acerto estava em quem? Vamos analisar sobre o seguinte aspecto. Se você olhar para os pontos de vista de Paulo, Paulo tinha razão. E se você olhar para os pontos de vista de Barnabé, Barnabé tinha razão. Primeiro, por quê? Deixa eu ler aqui o versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, o argumento que Paulo usa é porque João Marcos abandonou a obra. Então, Paulo estava pensando em quem? Na obra. E Barnabé estava pensando em quem? Em João Marcos. Então, se você parar e analisar, todos os dois tinham razão. Né? Só que é uma situação difícil de ser resolvida, por quê? Quando eles foram para a primeira viagem missionária, esses versículos aqui marcam o início da segunda viagem missionária. E qual a diferença da primeira e da segunda viagem missionária? A primeira, Deus determinou tudo. Vocês vão sair agora, a dupla vai ser composta por Paulo e Barnabé, e a igreja aprovou aquilo. Aqui na segunda viagem missionária nós temos algo diferente. Você não vê Deus mandando eles voltarem, você vê a ideia de Paulo em voltar. E aí, Paulo pensa, a dupla é com Barnabé. Mas não houve aqui uma nítida e clara, não estou falando que Paulo não orou para tomar essa decisão, mas você não vê de forma nítida como aconteceu na primeira viagem missionária. Isso não está tão claro para a gente assim. E aí, cada um tem uma ideia, uma concepção de como aquela viagem deveria ser feita. Na primeira viagem missionária, a atitude de levar João Marcos também não tinha partido do Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou o quê? Paulo e Barnabé. E aí eles pegaram João Marcos. João Marcos era parente de Barnabé. Uns falam que ele era sobrinho, outros falam que ele era primo. Ele era da família. O que ele era a gente não sabe. Não dá para você afirmar com convicção o que ele era, mas ele era da família. E percebendo a característica de Barnabé de ser um homem que gostava de cuidar das pessoas, ele estava pensando mais em Marcos, né, em João Marcos, do que propriamente na missão, na viagem, em voltar para as igrejas. Ele devia pensar assim, nós vamos voltar, vamos confirmar os irmãos, mas eu preciso cuidar do João Marcos. Em primeiro lugar, na mente dele estava o quê? Eu preciso animar e encorajar esse jovem, eu não posso deixá-lo assim. Ele pode estar sentindo um fracasso, ele pode estar se sentindo muito mal com tudo que aconteceu. Na mente de Barnabé, mais importante era cuidar de João Marcos, mas na mente de Paulo, Paulo era um homem focado. Eu tenho que voltar para a missão. E aí vamos trazer isso para os nossos dias, porque nós também estamos na viagem missionária, né? A gente também convive com pessoas, e às vezes nós estamos com uma pessoa que é focada na missão, e nós temos uma outra pessoa que é focada no cuidado pessoal, né? Enquanto é como se fosse aqui, nós vamos fazer uma limpeza nesse lugar. Eu posso pegar uma esposa e ela vai falar assim, nós precisamos limpar primeiro o chão. E a outra vai achar assim, nós temos que começar a limpar aqui pelo teto, tem teia de aranha. E a outra vai assim, não, mas tem que limpar essas cadeiras. E aí? Tudo tem que realmente ser limpo. Mas a ordem de como isso vai ser feito muda de pessoa para pessoa, né? Por isso que quando eu penso nisso aqui, quem estava certo e quem estava errado? Quantas vezes nós vivemos na obra de Deus um impasse que você também tem dificuldade em ver? Quem está certo? Você já viveu isso? Quando você ouve um lado, você fala assim, não, essa pessoa tem razão, ela está certa. Mas aí você vai ouvir o outro lado. E aí você já não tem tanta certeza que aquele lado estava certo. Você, mas essa pessoa também tem razão. Então, ambos têm razão. E quem deveria decidir isso aqui
era o Espírito Santo, porque a vontade de Deus é sempre o melhor. A vontade de Deus é o que separa o certo do errado, é o que mostra para você, é isso que eu devo fazer, isso eu não devo fazer, né? E uma coisa também que eu fiquei pensando, a obra de Deus produz muitos relacionamentos. Nós temos o privilégio, durante a nossa caminhada na fé, conhecer muitas pessoas. Quem deu de presente Barnabé para Paulo e Paulo para Barnabé foi a obra de Deus, não é? Assim como nós temos na nossa vida os nossos Barnabés, nós temos os nossos Paulos. O Espírito Santo proporciona esses amigos que são presentes. E quanto mais você vai vivendo situações junto com essas pessoas, desafios, porque a obra tem desafios, a obra tem dores, né? Nós choramos, nós rimos. Há momentos que a gente ri muito com determinadas pessoas. Você vive um período feliz, um período de muito trabalho, mas de união, de presença, de estar junto com aquela pessoa, almoça, toma lanche, come bolo de chocolate, faz tudo com aquela pessoa. Então se constrói relacionamentos, né? Paulo e Barnabé construíram um relacionamento. Nós não temos noção que esses dois viveram nas viagens missionárias. Imagina correndo, fugindo das perseguições, o apedrejamento de Paulo, o estar em tendas, o inverno, o verão, as comidas, as refeições. Paulo, hoje você cozinha, amanhã sou eu. Imagina isso, né? E aí, como é que nós conservamos os nossos relacionamentos na obra? Porque nós somos responsáveis por aqueles que nós conquistamos. Se há o desenvolvimento de uma amizade na obra de Deus, há um convívio, há um elo, você é responsável por aquele elo. Eu não posso, de uma hora para outra, cortar, claro, se não houve pecado, porque muitas vezes há um mau comportamento, há uma separação por causa da fé, mas quando não há nenhum motivo, como é que a gente pode, de uma hora para outra, virar as costas e se separar assim? Então, como é que estão os nossos relacionamentos na obra de Deus? Às vezes as pessoas estão juntos, ou juntas, né? No caso estou falando para esposas aqui, às vezes se está junto, mas faz questão de não ter relacionamento. Faz questão de não ter um convívio. Vai ter, assim, o mínimo convívio possível. Isso não é obra de Deus. O Senhor Jesus, quando veio para ficar entre nós, ele não veio em parte. Ele não se doou de forma limitada. Quando você o vê em família, ele estava realmente em família, viveu 30 anos com seus irmãos lá em Nazaré. Ele estava mergulhado naquela família. Quando você o vê com os discípulos, do mesmo jeito, você o vê imerso ali. Ele era dos seus discípulos. Ele não era só uma parte dos discípulos. Ele era o mestre, ele era o companheiro, ele era o amigo, ele era o ajudador, ele era o guia daqueles discípulos. Tanto é que quando ele começou a falar da sua partida, os discípulos ficaram aflitos. Como nós vamos ficar sem ele? E hoje nós não percebemos tanto isso na obra de Deus. Às vezes são apenas colegas de trabalho, colegas de ministério. Não companheiros mesmo de vida, de partilhar a vida. E a vida, quando é vivida solitária, ela é muito pesada. Se você não consegue confiar em ninguém para partilhar a sua vida, certamente você está interpretando a obra de Deus com maus olhos. Porque como pode você estar cercado por pessoas que são de Deus e você não conseguir ter alguém que realmente te inspire confiança para você dividir a sua vida, as suas dores, os seus problemas, para rir junto, para comer sanduíche junto? Como? Né? Então, um relacionamento aqui que foi construído ao longo dos momentos difíceis. No histórico aqui, nas lembranças de Paulo, e eu imagino que a separação causou dor
Não pense que isso foi simples. Aqui a gente está lendo, parece simples, mas não foi. Isso gerou muita dor. Imagina, nas lembranças de Paulo, estava ali momentos como o de confiança, de apresentação para a igreja, né? de partilhar a estrada juntos. Quantas memórias eles viveram, né? Quantas memórias compartilhadas ali juntos. E aí, uma situação tão pequena, um problema tão pequeno, porque levar ou não levar uma pessoa, Paulo poderia abrir mão, assim como Barnabé, mas nenhum dos dois quis ceder. Nenhum dos dois quis renunciar ali à sua opinião, ao seu pensamento. E aí um relacionamento fica estremecido. Nós temos relacionamentos estremecidos na obra de Deus assim? Será que ao longo da nossa caminhada com o Senhor Jesus, como obreiras, como esposas, o que nós temos deixado pelo caminho? Nós deixamos pessoas chateadas, magoadas conosco? Como é que nós estamos saindo dos lugares onde nós passamos? Como é que nós estamos saindo da vida das pessoas que nós entramos? Nós entramos na vida das pessoas, mas como é que nós saímos? A gente tem saído com dignidade ou a gente está saindo bloqueando as pessoas? Falando mal das pessoas? Ou nós estamos saindo brigadas com as pessoas? Porque o fim de uma dupla, que nós podemos dizer, uma dupla dinâmica, uma dupla que foi um sucesso no céu. Salvou muitas almas, mas como é que eles se separam? Com uma briga. Não poderia ter se separado de uma forma diferente? Não poderia ter sido diferente? Então, que essa meditação aqui nos ajude a refletir nos nossos relacionamentos. Porque se tem algum relacionamento quebrado, vá de boa vontade até essa pessoa, seja pessoalmente, seja virtualmente, e você não precisa refazer uma aliança, mas você precisa refazer a ponte, porque a gente não está aqui para derrubar ponte, nós estamos aqui para construir pontes com as pessoas. Se tem algum relacionamento mal resolvido, estremecido, chateado, Jesus disse que se nós soubermos que um irmão tem alguma coisa contra nós, não é só, o princípio não é só você tem alguma coisa contra o seu irmão, é se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Então, os nossos relacionamentos têm que estar perfeitos, com uma ponte, com uma construção perfeita. Nem eu tenho alguma coisa contra aquela pessoa e eu também não posso dar motivos para que aquela pessoa tenha alguma coisa contra mim. Que isso te motive, te inspire a olhar para trás e ver como é que você saiu dos lugares onde você passou. Como você deixou aquelas pessoas. E olha, não importa o que as pessoas nos fizeram. O nosso cristianismo é provado quando nós somos contrariados, machucados, desrespeitados. Aí a gente mostra, o nosso coração é provado, né? Nós precisamos rever isso. Agora vamos falar de uma outra situação. Rejeição. João Marcos errou, está claro isso. Ele não deveria ter abandonado a obra, mas nós erramos, falhamos. Quem dera se a nossa vida... Se na nossa vida tivesse uma construção de uma linha contínua de acertos, mas não tem, nós erramos. E aí nós precisamos saber lidar com os nossos próprios erros. Não é só saber lidar com os erros das pessoas, não, com os nossos próprios erros. Imagina o que João Marcos sentia. Para Barnabé estar tão incisivo assim em levar João Marcos, certamente ele tinha notícias que João Marcos enfrentava problemas. Que João Marcos enfrentava dificuldades com aquilo que tinha acontecido. João Marcos precisava ser cuidado. Ele tinha sido um desertor e aquilo devia ficar na mente dele. Você desistiu, você agora não vai ter nenhuma chance. Barnabé estava tentando mostrar para João Marcos o quê? Ainda há chance, a oportunidade. Você não pode ser
resultado do fracasso do passado. Esse passado não te define, aquela desistência no passado não pode definir o seu presente, não pode definir o seu futuro. Então, Barnabé queria cuidar de João Marcos nesse sentido. Por quê? Porque ele não se sentia, talvez, autoconfiante mais para fazer a obra de Deus. Ele não se sentia mais capaz de estar ali junto com pessoas mais maduras na fé. E quem é que nunca passou por isso? De você olhar para alguém, uma pessoa que está num nível espiritual maior, e você, eu não sou digna. A gente sente como João Batista, eu não sou digno nem de desatar a sandália dessa pessoa. Você não se sente em condições, você não se sente preparada. E aí precisa que alguém chegue para você e te dê um estímulo. Que isso? Aquela pessoa é tão gente como você. Você pode, você tem o Espírito Santo, ela te motiva, ela te bota para cima. Barnabé queria fazer isso com João Marcos. Mas agora Paulo rejeita. Se ele não estava tão bem com respeito à sua própria reputação, imagina agora, lidando com a dor da rejeição. Nós seremos rejeitados em algum momento na obra. É fato, é facto. Nós seremos rejeitados. Em algum momento alguém vai ser mais benquisto do que nós. Às vezes, na vida do pastor e da esposa, isso é muito presente, né? Porque é como se nós pertencêssemos a um tabuleiro do xadrez de Deus, né? E nós somos peças que Deus nos envia, como ele tinha ali, na época, você vê os discípulos também, como peças desse tabuleiro, que o Senhor Jesus movia, o Espírito Santo movia para cá, para lá. E aí, aquela peça precisa se encaixar no lugar onde ela está. E vamos dizer, nesse movimento do tabuleiro, em alguns momentos essa peça não encaixa aqui. E aí, aquilo pode soar para a gente como uma rejeição, como um desprezo, como eu não sou capaz. E aí, como lidar com isso? Num mundo que rejeita demais. Por exemplo, quando a pessoa trabalha, você já foi mandado embora de um trabalho? Você está lá trabalhando, dando o seu melhor, você está ali, chega cedo, sai tarde, dá a sua vida, né? Se você já passou por isso, você dava a sua vida pela empresa, era fiel ao patrão, e de repente, num belo dia, o patrão chega e fala assim, olha, não preciso mais do seu serviço. Passa no setor lá, no departamento e assina a sua demissão. É uma pancada. Mas é uma realidade que existe aí fora. E todo mundo que trabalha precisa aprender a lidar com essa dor. Muita gente passa a levar um trauma porque ela passa a se definir por aquele despedimento. Ela não se sente mais confiante como profissional porque um dia alguém a despediu ou pontuou alguma coisa com respeito à sua qualificação profissional. Mas nós precisamos nos distanciar desses sentimentos porque nem tudo que nós sentimos é verdade. As situações, as circunstâncias que acontecem à nossa volta vão tentar nos dizer que nós não somos bons o suficientes, que nós não vamos conseguir uma outra oportunidade, que ninguém vai confiar em nós novamente. Mas são sentimentos, isso são pensamentos e sentimentos oriundos de uma circunstância. Não precisa ser a nossa verdade. Paulo rejeitou a Marcos, mas graças a Deus que Marcos não deixou nascer uma ferida ali. Porque você vai ver logo depois que os dois vão estar juntos. Eu não sei quanto tempo passa, talvez 10 anos, 15 anos, mas Marcos vai se tornar o companheiro de Paulo. Então, aquele que ele rejeitou, ele vai falar mais à frente. Ele me foi muito útil, ele me é muito útil, melhor dizendo. Traga Marcos, porque ele me é muito útil. Então, alguém que foi rejeitado pode se tornar muito útil na obra de Deus. Olha isso. Dependendo da forma como você lida com a rejeição, aquela rejeição pode te tornar tão forte, tão maduro, tão espiritual, que o Espírito Santo vai pegar toda aquela sua história e usar
para ajudar outras pessoas. Imagina isso. Olha como isso é maravilhoso. E Marcos não foi útil só para Paulo. Quem já leu o Evangelho de Marcos? Então Marcos foi útil para a gente também. Então esse desertor, olha só, vamos falar, um desertor involúvel, medroso, né? Ele teve medo de alguma coisa. Ele foi contaminado por algum pensamento de desânimo, de fracasso naquele momento que ele desistiu. Mas ele consegue dar a volta por cima. E aí ele se torna útil para o maior pregador de todos os tempos. E ele se torna útil na história da igreja, porque ele que escreve lá o Evangelho de Marcos. Desde que nós nos convertemos, nós vamos lá. Qual é a nossa leitura? Evangelho de Mateus, depois nós vamos onde? Marcos. E aí tá. Paulo não quis, mas o Espírito Santo queria. Então, quando alguém nos rejeita, nós temos que ter em alta consideração a vontade de Deus. Para essa pessoa eu não posso ser útil, mas para Deus eu sei que eu sou útil. Para essa pessoa eu posso nem ser de Deus, mas eu sei quem eu sou para Deus. Então nós temos que levar em consideração esse conceito, o conceito do céu, o conceito divino, porque o céu prevalece sobre a terra. Deus prevalece sobre os homens. Então ele não foi útil num momento, mas depois ele foi. O 39 fala: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E aí nós vimos aqui uma briga feia entre duas pessoas maduras, né? Dois, digamos assim, Barnabé era quase um apóstolo, né? Dois apóstolos quase brigando, né? É feio isso não deveria existir, mas isso existiu e existe hoje. Nós não podemos ler isso aqui com lentes cor-de-rosas e falar assim: nossa, isso aconteceu no passado. Não, isso acontece hoje, nos nossos dias, entre nós. É feio? É. Eu estou falando que é normal, isso pode acontecer? Não, não deveria acontecer, mas acontece. Nós não podemos criar uma obra de Deus na utopia, sabe? Uma obra de Deus e um convívio entre os irmãos tão perfeito que, olha, tudo é santo. Não, acontecem essas coisas aqui. E aí nós precisamos lidar com isso. Eles se separaram e vamos ver a providência de Deus na separação? Eu não creio que foi a vontade de Deus que eles se separassem, mas Deus usa até os nossos problemas. Então, o que ele fez? Que surpresa, né? Não sabia que Paulo e Barnabé iam brigar. E agora? Eu preciso arrumar aqui uma forma de continuar aqui o trabalho de evangelização dos gentios. Não. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, ele toma, a providência dele é tão perfeita, tão maravilhosa, que ele toma aquela situação ruim e transforma em algo bom. O que é que acontece de bom? Uma outra dupla missionária. Se antes só tinha um casal, só tinha uma dupla, casal não, né? Uma dupla, perdão. Se antes tinha uma dupla, agora tem o quê? Duas. Olha isso. Não é legal? Então Deus toma até as nossas piores dores, os piores problemas, as nossas maiores vergonhas e transforma em algo bom. Então há providência de Deus em tudo. E os erros estão expostos aqui para mostrar: Paulo era um homem. Como eles falaram, lembra que nós lemos lá? Nas meditações anteriores nós comentamos sobre isso. Quando eles falam, acho que foi em Icônio, né? Icônio, quando o povo queria adorá-los, Paulo se levanta e fala: nós somos somente homens. Então, a gente tem que se lembrar que os dois se desentendem, mas eles são o quê? Apenas homens, né? Eles se comportaram dessa forma específica nesse momento,
Mas isso aqui também não define o ministério do apóstolo Paulo, assim como não define a vida de Barnabé. Eu não posso pensar que Barnabé foi só isso, e nem que Paulo também foi só esse momento de discórdia aqui, né? Eu queria ter marcado o versículo que fala aqui de Marcos e Barnabé, mas eu não marquei. O 40 para a gente terminar. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. E aí nós vimos por que Silas não foi embora, né? Aquela vontade dele de não partir, de voltar para Jerusalém, já era o quê? Providência de Deus. Por isso que eu disse, Deus não é pego de surpresa. Você lê aqui, parece que Lucas está colocando os ganchos, né? E de repente a igreja resolve, libera lá, vocês podem voltar. E Silas, acho que eu não vou voltar não, vou ficar por aqui. Já era tudo o Espírito Santo, tudo pensado. Você fica, né? E Paulo e Silas vão sair agora para a sua segunda viagem missionária, e essa vai ser a nossa próxima meditação. Deus abençoe a todas aí. Vida nova, tá bom? Não vou nem falar feliz ano novo, porque ano novo todo mundo vai ter, né? Feliz vida nova. Deus abençoe.